Situação na Palestina se agrava bastante. Israel anuncia mais evacuação em Rafah, ou seja, a ofensiva deve começar no futuro próximo. De maneira mais efetiva, mesmo com os apelos americanos para que isso não aconteça, enquanto a gente tem um cessar-fogo voltando a estaca zero, segundo o próprio Hamas. Houve uma Assembleia da ONU que deliberou ser favorável à criação do Estado palestino, inclusive China e Brasil, pressionando bastante para que isso aconteça, e documento dos Estados Unidos garantem que Israel usou armas americanas para fins não muito, vamos colocar assim, respeitosos em relação aos direitos humanos. E Israel aparentemente está cada vez mais isolado, inclusive com alguns países, a exemplo da Polônia, pedindo a prisão de Benjamin Netanyahu. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre os Emirados Árabes, que anunciam uma rejeição à proposta de Israel para, de fato, controlar a faixa de Gaza depois dessa guerra contra o Hamas, enquanto a Rússia vem obtendo avanços sensíveis na região de Kharkiv, nordeste do país, podendo dominar a segunda maior cidade da Ucrânia. Mas, claro, os americanos respondem, aprovam um pacote de 400 milhões de dólares e mísseis Ataque-MS de longa distância já estão sendo utilizados contra a Rússia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, pessoal, que chama bastante atenção, está ligado ao anúncio, isso tá de sexta para sábado, ou seja, quando eu gravo aqui para vocês, de uma segunda fase na expansão em Rafah. A gente teve Israel já fazendo uma primeira evacuação com cerca de 80 mil pessoas, agora aparentemente foram em torno de 30 a 40 mil, com tanques já dominando o sul da cidade e também cortando a cidade ao meio, no sentido leste e oeste. Ou seja, Israel anunciando mais evacuação e com mais tanques chegando dali, inclusive com o Benjamin Netanyahu falando em uma expansão controlada, dá a entender que a operação em Rafah vai acontecer, mesmo contra todos os apelos da comunidade internacional. E isso é uma coisa importante, tá? A gente tem que separar, galera, exatamente o que é o apoio ao Hamas do que é o apoio à operação em Rafah. O mundo não é dicotômico, existem várias cores de cinza entre o preto e o branco, né? Não é porque você, talvez, ou você quando fala os países, tá? Como Estados Unidos, como o Reino Unido, como China, Brasil, etc. Não que não sejam todos, tá? Sejam contra a operação em Rafah, que são favoráveis ao Hamas, tá? São coisas bem distintas. Só que Israel, aparentemente, pelas próprias palavras, tá, do Hagar e do Netanyahu, ele falou, inclusive, olha, lá no passado, na época do Olô, vocês sabem o que eu tô falando, né? Da Segunda Guerra Mundial, uma série de países que supostamente eram aliados ali, né, dos judeus, etc, tal, não nos defenderam. Israel tem que aprender a se defender sozinho, ou seja, independente do que Estados Unidos, União Europeia, etc, quiser, a gente vai fazer a operação em Rafah e vai atingir os nossos objetivos. A questão é que a gente já tem cerca de 35 mil palestinos que foram mortos, tá? Se bem que a ONU deu uma revisada nesses números para baixo, vale lembrar que esses números eles são divulgados pelo Hamas, né? Pelo Ministério da Saúde ali, é do Hamas, então talvez não sejam tão fidedignos assim, claro, tá? Mas alguns dados preocupantes, né? Por exemplo, o próprio Egito fala que não há ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza desde segunda-feira, falando, pessoal, de medicamentos, alimentos, água. A gente já teve fuga, como eu falei para vocês, de 110 mil pessoas e 80% da população já foi expulsa das suas casas. Só que Israel, que está focando muito agora em Rafah, talvez esteja esquecendo de outras posições. Houve o anúncio do exército israelense que no norte de Gaza, algumas tropas do Hamas começaram a se reorganizar. Inclusive, mais uma ofensiva ali começou, tá? Na cidade de Zeiton, por exemplo, bem ao norte do país, Israel fez mais uma operação contra o Hamas. Ou seja, o futuro não deve ser muito positivo para as questões palestinas. Até porque, pessoal, o Hamas, ele anunciou que as negociações para cessar-fogo voltaram à estaca zero. Vai lembrar que Israel apresentou uma proposta que falava de um cessar-fogo de 40 dias em troca da libertação de 33 reféns, sendo que essa proposta poderia ser prorrogada, né, se tivesse mais um acordo para a libertação de mais reféns. Só que o Hamas não tinha aceitado, alegando que Israel queria um cessar-fogo sempre falando de maneira provisória, e que o Hamas queria uma proposta de cessar-fogo que pudesse ser provisória, mas que caminhasse para um viés mais definitivo. Israel falou
fala que não. A nossa solução é eliminar o Hamas. O Hamas não aceita isso. Israel falou, bom, como o Hamas não quer mais negociar o cessar-fogo, vamos fazer então a operação em Rafah. Aí o Hamas falou, não, então a gente aceita um cessar-fogo. Só que Israel fala que as condições que o Hamas colocou foram condições novas, que o cessar-fogo que o Hamas aprovou não era o cessar-fogo que tinha sido acordado antes, com mediação do Catar, com mediação do Egito, com mediação dos Estados Unidos. Por isso que as negociações voltaram à estaca zero. Só que é o que eu falo pra vocês, né? Cara, se você pegar a imagem, por exemplo, que o mundo tinha no dia 7 de outubro, que quando foi a época que o Hamas fez, com as imagens péssimas que rolaram, pessoal, pô, sequestros, atentado ali em festas, né, um monte de civil sendo morto, somente por estar no Estado de Israel, independente se o cara gosta ou não do governo, enfim, das políticas do governo, aquele momento, toda a comunidade internacional, principalmente os países ocidentais, claro, estavam do lado de Israel. Eu diria que hoje isso não é exatamente verdade. E talvez a maior prova disso, cara, seja o movimento que está existindo no mundo hoje a favor da criação do Estado palestino. Não só de países árabes, mas do mundo, né? A gente pega, por exemplo, até oficialmente falando, os Estados Unidos, eles se propõem que ele é favorável à criação de 2 estados. Professor, mas a gente teve, por exemplo, esse ano mesmo, tá? Uma votação no Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos votou contrário à criação do Estado palestino. É porque os Estados Unidos, ele fala que ele é favorável, mas não pela ONU criando, e sim a partir de uma mediação, de uma negociação da Autoridade Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, e de Israel, de Benjamin Netanyahu, tá? Mas independente disso, a gente teve ontem uma votação na Assembleia Geral da organização, em que, galera, muito mais da metade, tá? A gente tá falando de quase 142 ou 143 países que votavam favorável para que o Conselho de Segurança da ONU delibere para a criação do Estado palestino, não como membro observador, mas sim como membro definitivo. Ou seja, percebam como as ações em Rafah, a questão contra os civis, isso vem jogando exatamente contra Israel. Só que cuidado, né? A gente pode fazer uma análise um pouco mais profunda, que eu até falei para vocês ontem. Israel é um estado com governos diferentes. O governo que está nesse momento, ele é muito mais belicista. Ele é apoiado em um extremo nacionalismo de figuras como Smotrich, Ben-Gvir, e que eu acho que eles até gostam dessa medida. Eles gostam de um radicalismo que exista no Hamas, de aumento da popularidade do Hamas, porque isso faz aumentar também a popularidade deles, entende? Então, até para se manter no poder, porque o Benjamin Netanyahu teve uma queda de popularidade e está envolto em alguns escândalos de corrupção, ele precisa do conflito. Mas é fato que no cenário geopolítico, as notícias não são boas para Israel. A China, por exemplo, está pressionando para que o Estado palestino seja criado. Lembrando que a China, ano passado, se reuniu com Mahmoud Abbas. Há 2 semanas, a China se reuniu com membros do Fatah e com membros do Hamas, que são grupos brigados pelo menos desde 2005, 2006. Por conta das eleições na faixa de Gaza, aparentemente os dois estão indo numa concordância maior. Ou seja, os palestinos eles estão voltando a se aproximar, mesmo com pensamentos um pouco mais diferentes, uns mais radicais, outros mais moderados, entende? O Brasil mesmo, né, coloca, poxa, vai ser importante a criação do Estado palestino. O Brasil, da mesma maneira que lá em 47 votou para a criação do Estado de Israel, tendo Oswaldo Aranha como uma referência, a gente quer agora a criação também do Estado palestino. Então a pressão em cima dos Estados Unidos está gigantesca. Embora essa pressão exista, não acho, tá, que os Estados Unidos vão aprovar a criação do Estado palestino, pelo menos da ONU. E claro, pessoal, uma coisa é ter a plaquinha ali, né, e poder participar. Claro que é importante, mas é muito mais simbólico. Na prática, se você criar um Estado oficial na ONU, não quer dizer que, de fato, né, você vai ter um povo, um governo internacional reconhecido, um território com soberania, porque, de fato, isso está muito longe de acontecer, tá? Inclusive, a Israel falou um pouquinho sobre isso, né? O Benjamin Netanyahu, em declaração para uma mídia local, ele estava falando que estava negociando com 2 países árabes para a criação de um governo civil na faixa de Gaza depois que a guerra acabar. Ou seja, ele dá a entender, de novo, né, que ele não vai aceitar o Hamas como a organização que vai comandar as posições. O Hamas já falou, galera, inclusive, tá, que ele tinha a possibilidade de abrir mão da sua luta armada e ficar só como um grupo político para controlar a faixa de Gaza. Só que, claro, o Hamas ele foi criado num contexto de uma dissociação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, por considerar que ela era muito moderada, né? Então, o Hamas, na sua própria Constituição, tem como base a destruição do Estado de Israel. Então, mesmo como grupo político, não sei se ele se manteria exatamente dessa maneira, né?
ou seja, abandonando a luta armada, se isso se garantiria por muito mais tempo, claro, tá bom? E aí falou que 2 países que poderiam fazer esse governo junto a Israel na faixa de Gaza seriam a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita, pelo menos pelas minhas pesquisas, ainda não respondeu a isso. Lembrando que a Arábia Saudita também é um país dúbio na questão, né? Porque a Arábia Saudita, ao mesmo tempo hoje que não reconhece o Estado de Israel, está negociando com os Estados Unidos para fazer uma política de aproximação. E um dos pontos que estão sendo negociados é para que a Arábia Saudita reconheça o Estado de Israel. Só que, com a operação em Rafah rolando, não sei se o Bin Salman, o príncipe saudita, vai aceitar exatamente isso, entende? Então a Arábia Saudita está se aproximando do Ocidente, até aceitaria negociar uma reaproximação de Israel, o que de fato estava acontecendo e ainda está sendo negociado, mas com essa atitude tão radical, tão polêmica de Israel, não sei se a Arábia Saudita vai concordar com isso, tá? A Arábia Saudita não falou sobre governar Gaza no futuro, mas os Emirados Árabes Unidos, eles responderam. E lembrando, tá? Os Emirados Árabes Unidos são um dos países que lá em meados de 2020, com mediação do Trump, fizeram os chamados Acordos de Abraão. Então, eles passaram a reconhecer o Estado de Israel. Vinha no movimento ali de aproximação, que claro, pessoal, hoje, né, é muito mais complexo, muito mais difícil de acontecer. A Arábia Saudita, pessoal, deixou bem claro que ela rejeita essa proposta para participar de uma administração conjunta, dando a entender, pessoal, que jamais faria algo do gênero com o Estado de Israel, que preze pela não criação de um Estado palestino. Ou seja, como eu falo, Benjamin Netanyahu ficando mais isolado. Outro dado importante está acerca da declaração da Colômbia. Cara, convenhamos que a Colômbia é governada pelo Gustavo Petro, a Colômbia não é um país tão importante da geopolítica internacional, mas é um país que, pô, a fala tem um peso aí mesmo que não muito relevante, tá? E o Gustavo Petro é muito contra, tá, as políticas de Israel, inclusive anunciando até o rompimento ali momentâneo de parte das relações diplomáticas. Mas o Gustavo Petro ele deixou bem claro que já existe na Corte Internacional de Justiça uma ação sendo movida contra o Benjamin Netanyahu. Só que ele falou que o Geno, né, vocês sabem o que eu estou falando, não vai parar. Então isso implica em um mandato de detenção internacional do TPI. O Conselho de Segurança deve considerar a criação de uma força de manutenção da paz em Gaza. Ou seja, o Brasil já falou sobre a convocação do Conselho de Segurança, o Brasil também apoiou na Assembleia Geral da ONU a criação do Estado palestino, a África do Sul entrou com uma nota e se juntou com vários outros países, inclusive com a Turquia, tá? Que apoia que Israel está cometendo um genocídio, enfim, contra a população local. Ah, professor, mas são países pequenos, são países periféricos, Israel é super poderoso. E, cara, concordo, tá? Vamos partir um pouco mais pesado aqui? Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles anunciaram, eles fizeram como se fosse uma carta, né, um documento ali oficial para o Congresso americano pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. John Kirby, Antony Blinken, falando sobre o assunto, tá? Eles colocaram que Israel pode ter violado algumas leis internacionais. Só que a maneira como os Estados Unidos fez foi assim, da maneira mais dúbia possível. O que eles colocaram, né? Olha, a gente teve ali o fornecimento de armas, só que Israel não forneceu as informações completas para verificação como elas foram utilizadas. Só que tanto em Gaza como na Cisjordânia, Jerusalém Oriental, essas armas americanas foram usadas em ações que possivelmente violaram as leis internacionais. Ou seja, o documento ele é totalmente contraditório, porque ao mesmo tempo que ele fala, né, que tem todos os motivos, todas as razões possíveis para acreditar que de fato Israel violou as leis internacionais, mas que assim, não é muito possível concluir, por isso nenhum tipo de ação vai ser tomado. Mas percebam, o Biden já falou em não repassar equipamentos ofensivos para Israel, o Departamento de Estado americano está colocando que algumas armas foram utilizadas, muito possivelmente, violando os princípios internacionais. Cara, quais vão ser as consequências disso? O rompimento das relações diplomáticas? Eu já falei para vocês, tá? Que por enquanto eu não acredito nisso. Porque os Estados Unidos sabem da importância geopolítica do Oriente Médio e Israel sabe da importância que tem, por exemplo, os Estados Unidos. Mas a gente teve o Ben-Gvir falando que o Biden ama o Hamas. A gente tem Israel se posicionando frontalmente, por exemplo, contra as ações dos Estados Unidos na Cisjordânia, contra as ações de Israel na Cisjordânia. Inclusive aplicando sanções contra partes das IDFs, das Forças Armadas israelenses. Também na Cisjordânia, cancelado o repasse de verbas, de equipamentos, perdão, pelo menos parte deles, né? E agora falando que Israel pode ter violado as leis internacionais. O que eu tô apresentando para vocês, eu não tô aqui, tá, pessoal, entrando em questão moral, questão ética. Eu estou apresentando para vocês
Se a gente tinha, no passado, uma resistência à criação do Estado palestino, os países muito próximos de Israel, eu acho que os países ainda estão tentando se manter porque sabem da importância regional do Oriente Médio e Israel é um parceiro muito mais histórico. Mas perceba que é um apoio afastado, é um apoio com reticências, é um apoio com certas resistências e inclusive com críticas. Se isso pode, de fato, levar à prisão do Benjamin Netanyahu, cara, de fato, tá? Eu duvido muito que isso aconteça, tá? Mas percebam como, né, as retaliações podem ficar cada vez mais importantes. E para finalizar, pessoal, a gente teve uma notícia importante também. Falei para vocês ontem, né, que a Rússia está fazendo uma nova ofensiva agora na Ucrânia, na região de Kharkiv. Kharkiv fica no nordeste do país, já foi dominado pelos russos, só que a Ucrânia conseguiu, numa contraofensiva, a mais bem-sucedida desde o início dos conflitos, expulsar os russos daquele território. Só que o tempo foi passando, a ajuda dos Estados Unidos, da Europa não foi chegando, a Ucrânia hoje está muito mais frágil do que já esteve no passado, os caças F-16 ainda não chegaram, é fato, o pacote de ajuda dos Estados Unidos ainda não chegou, embora alguns ataquem MS sim. A Rússia sabe que agora é um dos últimos momentos para pegar essa Ucrânia mais frágil. E está fazendo uma ofensiva agora em Kharkiv. Primeiro porque o Putin fala na criação de uma zona tampão, ou seja, uma área que vai distanciar a Ucrânia da Rússia, para não sofrer com ataques de mísseis de médio e longo alcance, tá? Porque Kharkiv é uma cidade super importante, simbólica, né? Que eu falei para vocês, é a segunda maior cidade do país. E também para meio que distanciar a defensiva ucraniana. Não acho, tá, que o interesse da Rússia seja a dominação do nordeste da Ucrânia. O que a Rússia quer é o controle, o acesso ao Mar Negro, ao Mar Azov, à Península da Crimeia. Isso é muito mais estratégico para os russos. Porto de Sevastopol, solo extremamente fértil, uma zona industrial muito forte em Donetsk, por exemplo. A Crimeia, né, é um ponto turístico aí, inclusive. Então, assim, existem muitas coisas importantes, entre aspas, para a Rússia nessa região. Eu vejo muito mais como estratégico, né? A proximidade com a Transnistria. Mas acho que atacar em Kharkiv vai fazer a Ucrânia meio que desconcentrar suas defesas e fazendo com que os pontos mais importantes, como Donetsk e Lugansk, fiquem mais frágeis. Pelo menos enquanto a defesa não chega. Mas, em compensação, a Ucrânia tenta mostrar uma força. E está mostrando, por exemplo, com ataques a longas distâncias, o que mostra uma fragilidade da defesa aérea da Rússia, quando, por exemplo, eu falo que na cidade de Ravenk, por exemplo, que fica mais ou menos a 100 km de distância, a gente teve a Ucrânia atacando tanques de petróleo, inclusive, segundo a Rússia, com mísseis ataque MS cedido pelos Estados Unidos. Será que, de fato, pessoal, ataques com drones em refinarias, petróleo, algumas posições, e agora com ataque MS, vai ser suficiente para segurar os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.